Fala pessoal, dando continuidade ao assunto consorciação de hortaliças, nós vamos estudar agora a segunda parte referente a este assunto, onde nós vamos ver 4 tópicos em especial. Vamos tentar responder uma pergunta: há competição na consorciação? Também vamos ver um pouquinho sobre plasticidade e adaptabilidade vegetal. E por fim, vamos iniciar algumas análises numéricas importantes com relação à questão da consorciação. A primeira delas que nós vamos ver é a análise econômica. Então vamos ver os principais aspectos econômicos que devem ser analisados para uma consorciação. Então, a competição na consorciação, vejam só, a resposta a essa pergunta aqui não é tão complexa quanto parece. Então, poderia até fazer uma pergunta anterior a essa aqui. Há competição em cultivos de plantas? Nos cultivos, de uma forma geral, há competição? Vejam só, a resposta a essa pergunta ela sempre irá depender do número e densidade de plantas por unidade de área. Então, eu tenho sempre que tentar otimizar, eu tenho sempre que tentar chegar naquele que é considerado o número ideal de plantas por área. E isso vai depender muito da questão de produtividade, o quanto de produtividade eu vou alcançar. Então, a consorciação, muitas vezes, ela não é fácil de ser desenvolvida, porque não é só uma questão de combinar plantas, mas é uma questão de combinar plantas, encontrar plantas que sejam compatíveis, que que mutuamente se ajudem, em termos de crescimento e desenvolvimento, mas encontrar também um arranjo adequado para cultivar, encontrar também uma densidade de cada uma das plantas que vai ser cultivada junto naquele mesmo espaço. Então, quando a gente pensa em consorciação, onde nós tentamos sempre maximizar, colocar o máximo de plantas de cada uma das espécies que serão consorciadas, a resposta a essa pergunta é sim. Há competição na consorciação. Então, vejam, duas plantas que crescem lado a lado e têm interações indiretas, elas acabam modificando mutuamente o meio no qual elas estão inseridas, e isso acaba impactando de alguma forma nas plantas que estão próximas umas das outras. A competição entre plantas ela vai se dar principalmente pela questão do espaço físico, também pode ser por luz, por água, por nutrientes minerais, aqueles nutrientes considerados essenciais. Plantas que crescem muito próximas, pode ocorrer o chamado sombreamento da parte aérea, limitação por luz. Há uma redução no fluxo de fótons, o que pode limitar, por exemplo, a questão da taxa fotossintética, com impactos também na evapotranspiração dessas plantas. Uma coisa positiva que tem quando a densidade de plantas ela é um pouco mais alta é que as plantas sombreadas elas acabam ficando menos sujeitas ao estresse hídrico. Então, assim, essa competição na consorciação ela pode se dar de duas formas consideradas principais. Uma é a interespecífica, a competição que se dá entre espécies diferentes, e outra é a intraespecífica, que é a competição entre plantas da mesma espécie. As duas são importantes, por isso é importante sempre encontrar a densidade de plantas adequada, tanto para ambas as espécies, o arranjo também, o espaçamento que essas plantas vão ficar umas das outras, ele é decisivo para o sucesso da consorciação. No que tange a competição por água e minerais do solo, as características do sistema radicular das culturas em consórcio, como por exemplo o tipo, o tamanho, a profundidade do sistema radicular, a quantidade de solo que ele vai explorar, eles são características fundamentais no que se refere à competição. Isso principalmente para a competição intraespecífica, para a competição que ocorre entre plantas da mesma espécie. Por quê? Porque elas competem pelo mesmo perfil de nutrientes e elas competem pelo mesmo espaço de solo.
crescimento e desenvolvimento. Tá? Então, a competição interespecífica ela é importante aí, né, para a questão da densidade de plantas. Mas se a gente conseguir selecionar plantas, né, com perfis de absorção nutricional diferenciado e com perfis de exploração, de desenvolvimento do sistema radicular diferenciado, essa competição ela tende a ser menor do que se nós colocarmos uma densidade muito elevada de plantas da mesma espécie, numa consorciação. Outro ponto importante a ser considerado é a questão da alelopatia. Cuidado com a alelopatia. O que seria isso? Então, a alelopatia é a interferência que acontece quando folhas ou raízes de uma planta liberam uma ou mais substâncias biologicamente ativas, usualmente voláteis ou solúveis em água, que vão reprimir ou estimular o crescimento de uma segunda planta. Então, alguns diagramas que têm sido publicados, né, que indicam, já com indicações de espécies que interferem positivamente ou negativamente no desenvolvimento de outras plantas, né, que produzem esse efeito alelopático ou não. Então, aqui tem mais no detalhe aqui para nós vermos, né, então, quais plantas convivem bem e quais não se bicam. Então, está aqui, ó, por exemplo, a abóbora, ela se dá bem com várias culturas. Por exemplo, aqui a selga, a própria abobrinha, que é da mesma família que ela. Né? Nós vemos aqui com alface também. Vemos aqui com o amendoim, mas quanto à batata inglesa, quando foi feita uma consorciação com batata inglesa, ela não se deu muito bem. Pode ter sido por questões de alelopatia, pode ter sido por outras questões de competição. Mas a gente vê ali que o quadrinho vermelho ele indica que essa consorciação ela não foi adequada, ela não funcionou. O quadrinho verde indica que a consorciação ela foi efetiva. As plantas se deram bem em termos de consorciação. Aqueles quadrinhos que não estão pintados ou não tiveram, não houve efeito, ou qualquer tipo de efeito significativo, ou a pesquisa ela ainda não foi desenvolvida, não foi... A combinação das plantas ainda não foi estudada em termos de consorciação. Quando a gente fala muito dessa questão de competição, de densidade de plantas, a gente tem que lembrar aqui da questão da plasticidade morfológica. Então, a plasticidade morfológica, ela está muito encaixada, está muito ligada a esse efeito da densidade sobre o tamanho dos vegetais. Então, eu trouxe aqui um trabalho simples, que foi desenvolvido com jambu, onde os pesquisadores eles testaram aí, o agrupamento de mudas e tentaram verificar a produtividade disso ao longo do tempo. Então, para quem não sabe, o jambu ele é originalmente produzido em campo na densidade de uma planta por covo, sendo estas plantas aí espaçadas a cada 5 centímetros. A principal área de produção, o principal estado de produção no Brasil é o Pará. Então, nessa pesquisa, os pesquisadores aqui, eles testaram 4 densidades de planta por covo. Testaram a densidade de 3, 6, 9, 12 plantas por covo. E o que eles verificaram aí? Que em altas densidades por cova, 12 plantas, espaçamento de 20 centímetros, as plantas elas apresentaram aí menores tamanhos quando comparados aos cultivos realizados em densidades menores, indicando a atuação da plasticidade morfológica no processo de formação do vegetal. Olhem os gráficos, aqui a massa fresca da parte aérea, então aqui tem a densidade de plantas, e aqui a massa fresca. Então vejam que a massa fresca por planta ela foi diminuindo conforme aumentou a densidade de plantas por covo. A mesma coisa aconteceu aqui para a massa fresca de raiz. Aqui foi massa fresca da parte aérea e aqui massa fresca de raiz. Quanto à questão da aptabilidade vegetal, em consórcio, pelo menos uma cultura deve ter propriedades adaptativas à redução da densidade de fluxo luminoso. Então, a planta deve ser resistente ao sombreamento e possuir movimentos foliares, de modo que coloque suas folhas em posições não sombreadas, ou seja, em lacunas por onde passam restas de luz
e ou restringir sua atividade a períodos de alta iluminância. Então isso é desejável, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma consorciação, uma combinação de plantas, é interessante a gente estudar cada uma das espécies que a gente quer consorciar, para ver se alguma delas apresenta essas características, ou alguma dessas características. Vejam, sob condições de baixa luminosidade, as plantas podem ter 3 opções de adaptação ao estresse por luz. Então, a primeira delas aqui, redução da taxa respiratória, de modo a baixar a irradiância de compensação. A segunda é o aumento da área foliar para promover uma grande superfície de interceptação e absorção de luz. E a terceira é o aumento da taxa fotossintética por unidade de área foliar e por unidade de energia luminosa. Então, essas são características adaptativas importantes, né? Que seria interessante a gente tentar encontrar plantas com essas características para poder trabalhar numa consorciação. A chance da nossa consorciação ser mais efetiva é maior quando nós utilizamos plantas com essas adaptações. Um outro tópico importante aqui é a questão da análise econômica da consorciação. Então, o primeiro, né, o ponto a ser avaliado numa análise econômica são os custos totais. Então, esses custos totais, em geral, eles são contabilizados já por uma metodologia que já é existente, né, já foi desenvolvida pela CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Nestes custos são considerados os desembolsos efetivos, né, os chamados custos diretos, que são realizados desde o preparo do solo até a colheita, com insumos, mão de obra e operações de máquinas. Para o cálculo são computados os materiais gastos e a duração de cada atividade e operação por unidade diária, né, sendo que as operações de preparo do solo e adubação de plantio são comuns entre os tratamentos, tendo em vista que a quantidade de composto orgânico aplicado e o tempo gasto para a execução das atividades são os mesmos para os cultivos, tanto solteiro quanto consorciado. Um outro custo importante a ser considerado é o chamado custo indireto, né, que é representado aí pela energia elétrica consumida na irrigação, também pela conservação das benfeitorias e pela remuneração dos fatores produtivos, não diretamente desembolsáveis, como a depreciação. Então, a conservação das benfeitorias, gastos com manutenção periódica, é estimada em 2% ao ano sobre o valor do bem novo, sendo que a depreciação da infraestrutura, perda de valor ou eficiência produtiva causada pelo desgaste devido ao uso, ela é calculada com base no método chamado de linear, com percentual de 10% ao ano. Um outro custo que tem, também importante, é o chamado são os custos de oportunidade. Então, são os custos referentes à remuneração do solo e à remuneração do capital fixo. Então, se você pegar o dinheiro lá, né, esse dinheiro que está investido na terra, você comprou, que você tem a terra, você pode arrendar ela. Né? Você vai ganhar mais com esse arrendamento ou com o cultivo? Se você for ganhar mais com o arrendamento, não compensa fazer a consorciação, não compensa fazer o cultivo. Né? Com relação ao capital que vai ser investido, existe algum investimento hoje no mercado que está dando um retorno maior do que você vai obter com o plantio que você vai fazer? Se tem, então não compensa você fazer o cultivo. Então, tudo isso deve ser analisado, deve ser avaliado. Continuando aí com relação à análise econômica, algumas informações são importantes de se obter, né? A receita bruta, né, que é obtida através do produto da produção comercial das culturas pelo preço médio praticado na região, ou seja, a quantidade de produto, né, que você produziu, produto comercial, que você produziu vezes o preço médio. Então, qual foi a sua produtividade, o que você fez chegar lá no consumidor, né, o quanto você foi remunerado por aquilo que você produziu, vai ser a sua receita bruta, tudo que você recebeu por aquilo que você produziu. A receita líquida, ela vai ser o quê?
ela vai ser a receita bruta, né, diminuída dos custos totais. Então, se você conseguiu aí ser remunerado, digamos, com 100 mil reais por uma produção que você teve, e o seu custo total foi de 80 mil reais, a sua receita líquida vai ser 20 mil reais. Né? Então, desconta todos os custos totais. Né? A taxa de retorno é calculada mediante a razão da receita bruta e o custo total. Então, receita bruta dividido pelo custo total, você tem aí a taxa de retorno. E o índice de lucratividade. O índice de lucratividade é a razão da receita líquida pela receita bruta. Então, pessoal, é isso aí. Esses são os principais aspectos econômicos, né? Os principais itens econômicos a serem avaliados, né? A serem medidos para uma análise econômica da consorciação. Nós chegamos aqui ao fim dessa segunda parte, né, desse importante assunto que é de consorciação de hortaliças. Se vocês tiverem tempo, já clica aí, já vamos para a terceira parte, aprofundar um pouquinho mais nesse importante assunto. Nos vemos já!